Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de baixar o aplicativo da USBR TV e ter o Tudo em Dia na palma da sua mão. No programa de hoje a gente recebe aqui ela que é pediatra, cardiologista infantil e dermatologista. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero dizer para você, se você teve ou tem algum problema de pele, gente, é uma coisa grave e pode causar morte. Então, eu recebo aqui Isabel Pazin Lucas. Muito obrigado, Isabel. Eu que agradeço, irmão. Boa noite a todos. E vamos ver se a gente consegue tirar algumas dúvidas aí e ajudar na medida do possível. Que bacana. Então, exatamente o nosso convite veio porque a gente recebeu aqui uma mamãe no quadro de assistência de parto humanizado. Que era, na verdade, Isabela, né? Sim. Que falou que teve um filhinho que teve problema de dermatite atópica, né? Atópica. Isso. E aí, por isso a gente convidou você para poder dar umas dicas para nós a respeito disso. Ah, tá certo. Vamos falar um pouquinho da dermatite atópica, que é também chamada de eczema atópico, é a mesma coisa. Aqui eu acho que eles usam mais o termo eczema atópico, pelo que eu vejo verdade. assim, as pessoas falando. E a gente pode falar um pouquinho disso, da pele seca, né? Que é, em termos dermatológicos a gente chama de xerose, que é para auxiliar um pouquinho, que isso acomete muito aqui pelo clima que a gente tem, né? Principalmente aqui porque é muito seco, né? Muito seco, né? Então... A gente tem um verão muito seco e depois vem o inverno, né? Então isso acaba afetando bastante a pele, principalmente as pessoas que têm já uma tendência a ter uma pele mais seca e não ter muitos cuidados com isso, às vezes pior e pior, às vezes de formar ferida por conta disso, da pele seca, né? É mais comum isso em que fase? Então pode ocorrer na fase do bebê, adolescente e adulto? A dermatite atópica, ela acomete mais comumente, né? Ela é dividida assim em 3 fases. Então é uma fase mais de 0 a 2 anos, que aí acomete um pouquinho mais a face, superfície extensora. Aí dos 2 anos aos 12 anos mais ou menos é onde a gente vê aquele acometimento da dermatite atópica mais nas regiões de pregas, dobra de cotovelo, atrás dos joelhos, é bem... E depois tem depois dos 12 anos que aí a gente já fala de uma fase mais adulta, né? Então assim, o que eu acho que a gente deveria frisar, é importante. Por conta até que eu ouvi sobre a Isabela, é que assim, quando começa a acometer, em geral, os pais demoram um pouquinho para ir atrás. Ou identificar o que é de fato. E porque acha que é alguma coisa, ou de uma alergiazinha de uma roupinha que colocou, e isso acaba atrasando um pouquinho o tratamento e o prognóstico. O que a gente vê hoje é que quando você já sabe, porque tem um caráter genético, então quando você já sabe que na família tem casos de rinite, asma, bronquite, como é uma coisa genética, pode ser que a criança venha desenvolver. Em sabendo disso, o que você faz é logo nos primeiros dias já tomar cuidado com hidratação e cuidados de pele com a criança. Isso melhora absurdamente. Tem algum produto específico assim para poder dar para a criança e para o adulto que tem? É assim, a criança quando ela é bebê, a gente não pode usar algumas coisas, obviamente, né? Mas assim, você ter cuidados básicos, por exemplo, com banhos mais rápidos, mornos. Alimentação? Tem mania. Alimentação depende, isso é mais, né? numa outra fase. Nessa primeira fase de infância é mais difícil porque ainda é o bebê, em geral, presume-se que esteja no leite materno, né? Sim. Então, são cuidados básicos. A gente põe na banheira e deixa na banheira, né? Isso não é muito legal. Mamães em casa, isso não essa é uma muito dica legal. muito importante, hein? Não é muito legal. Na verdade, mesmo em todas as fases, os nossos banhos têm que ser rápidos, mornos, né? Uso de pouco sabão. Uma coisa importante, né? O uso... Duas coisas que eu quero perguntar. A bucha, quando a gente toma banho, né? Para poder sentir bem limpo.
E o sabonete é onde as áreas principais. Ok. Bucha, joguem fora. Não né? é para usar bucha? Não é para usar bucha. Não é para usar Sério? bucha. Não é. Gente, A por quê? bucha você pode usar nos pés, né, se tiver com uma sujidade maior, né? Mas assim, não é para usar bucha. Por quê? A gente tem na pele uma proteção natural, que é um manto feito de água e óleo, que chama manto hidrolipídico. Nem aquela bucha marinha poderia passar, Não. que é mais... Então, o que acontece? não? A gente vai e remove essa proteção natural. E aí você vai dispor a sua pele a ficar mais seca. E, em geral, as pessoas não hidratam a pele após o banho, né? Exatamente. E principalmente se fizer um banho rápido. Então, dica primordial, eliminem as buchas, os banhos têm que ser rápidos e mornos, sabonetes é para as partes íntimas, axilas. Uma amiga minha usava muito esse termo, para as partes que cheiram. Para as partes que cheiram, gente. Então o sabonete, ele... Porque olha, e o adulto, né? Ele vai lavar o cabelo, vai usar o shampoo. Então já está escorrendo o shampoo pelo corpo, que já é produto. sabão, né? Depois você vem com mais sabão. Depois tem o cloro da água. Aqui a água é muito rica em sais, né? Existe um produto Sim. até para você colocar para amenizar isso. Então tudo isso vai ressecando a pele. Você vem depois com uma toalha áspera, as toalhas têm que ser macias, não esfregar isso, não esfregar a toalha, dar batidinhas, né? E usar um hidratante após o banho, todas as vezes. Todas as vezes, tá Todas bom. as vezes. Lição de casa, já tô anotando tudo isso aqui. Gente, eu falo assim, as pessoas têm preguiça de passar hidratante. Faça um teste. Conte quanto tempo você usa para passar um hidratante no corpo todo após o banho. É importante. É muito rápido. Você vai ver que isso questão de hábito, né? Não vai tomar 5 minutos. Nossa. E o interessante é você ainda até passar esse hidratante com a pele um pouquinho úmida ainda. Por isso não esfrega a toalha no corpo, então, sabe? Tem que ir sempre batidinhas e usar o hidratante com a pele um pouco úmida. Isso vale para o adulto, para a criança, para o adolescente. E no bebê, quando a mãe perceber que começa com aquela aspereza nessa região de bochechas, de bracinho, já começar. E se tiver o histórico familiar de rinite, bom observar. Muito provavelmente é. Então, se começar já desde os primeiros dias, com o banho rápido, usando o sabonete adequado e já começar a hidratar a criança, a chance dela desenvolver é muito menor. É muito melhor. Ah, interessante. Muito menor também. Que bom, hein? Então, o pessoal de casa, presta bem atenção. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta relacionada à pele oleosa, né? Quando fala pele oleosa e fala para poder hidratar, o pessoal corre. É verdade. Eu falo que eu e tinha, assim, na minha frente, os pacientes que tinham a pele seca e oleosa. Quando você fala para um paciente com pele seca passar um hidratante, ele ok, não tem problema. Quando você fala para um paciente, olha, você vai precisar usar um hidratante, ele faz assim, sabe? Porque, imagina você ter uma pele oleosa e ainda ter que passar alguma coisa. Então, é uma meleca e durante o dia essa oleosidade vai piorando, né? Então, assim, existem as peles oleosas que são também sensíveis, então elas vão precisar ser hidratadas. Quem vem pra cá tem pele oleosa, e aí mais tranquilo. Fica melhor um pouco a pele, né, pelo clima ser seco, mas ainda assim ela precisa de usar cremes que sejam adequados para a pele dela. Qual tipo de creme? Então, quem tem pele oleosa jamais deve usar cremes muito espessos e nem para pele normal e nem para pele seca. Existem, tá identificado bonitinho, os que são adequados para pele oleosa. Nunca usar cremes consistentes. Então, para pele oleosa, o ideal é usar gel creme, creme gel, loções mais mais diluídas, né? Não pastoso, né? Não, nada pastoso, porque aí quem tem a pele oleosa, quando usa alguma coisa muito oleosa, vai predispor a fazer acne, isso não tem como, né? Os comedões, que são os cravos, e vai também predispor a acne, porque fica com muita oleosidade, os poros ficam, como eles falam, né, entupidos, né? E vai, porque assim, a bactéria da acne, todos nós temos aqui, convivendo com a gente. Se a gente der o meio para ela desenvolver,
ela vai desenvolver. Qual seria esse meio? Uma pele oleosa, né? Seborreica, que a gente fala. Então, existe sim cremes bons, adequados para pele oleosa, só precisa saber escolher direitinho. Né? Bacana. Isso então faz uma diferença grande. Grande. Muito obrigado. Agora, eu tenho uma curiosidade de saber como é que você partiu, porque você era pediatra, cardiologista infantil e de repente decidiu fazer um curso de dermatologista. Isso, exatamente. Como é que surgiu isso? Eu fui pediatra por 10 anos, 10, 12 anos, num hospital muito grande em São Paulo, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e nós tínhamos um volume de atendimento bem grande. E primeiro eu fiz a pediatria, residência médica em pediatria, e fiz mais uma especialização em cardiologia infantil. Foi muito bom, foi de muito aprendizado, eu acho que serviu até para eu cuidar dos meus filhos, mas ao mesmo tempo eu deixei muito os meus filhos, porque eu trabalhava muito, né? Muito plantão e muita coisa grave, né? E a cardiologia infantil, ela normalmente vem acompanhada de muitas síndromes, né? Então foi bem Então, infelizmente, na época, isso já faz bastante tempo, eu tenho 30 anos de formada. Tá jovem. Faz muito tempo isso e a gente tinha uma fila de cirurgias cardíacas muito grande, então a gente perdia muito paciente. Foi uma fase de muito aprendizado, mas de muita tristeza também. Imagino, né? Porque e aí eu né? chegava em casa, via meus filhos e foi uma fase meio complicada. Eu nunca consegui explicar muito essa transição, mas eu queria sim uma vida um pouco mais tranquila para poder ficar mais com os meus filhos. Melhorar seu bem-estar, né? Melhorar minha qualidade de vida e acabei indo para a dermatologia, onde eu me reencontrei na medicina, numa fase que eu estava um pouquinho desanimada, Brasil, né? Imagino. Estava um pouquinho complicado, mas foi muito bom. E a dermatologia me trouxe isso, uma qualidade de vida e eu redescobri a medicina. Que ótimo. E o melhor ainda é que você está aqui com a gente agora para poder falar sobre esses assuntos tão importantes. Muito bom. Mas eu tenho uma última pergunta antes da gente ir embora. A respeito sobre o protetor labial ou a manteiga de cacau. Então, é apropriado a gente passar quando a gente tem que usar o tempo todo? Sim. E existem os protetores labiais com protetor solar, né? Ele não é só um emoliente que vai ali hidratar o seu lábio, mas ele também tem protetor, principalmente para as pessoas que têm pele muito clara, né? As pessoas que têm pele clara e olhos claros são as que mais sofrem, então essas não podem esquecer do protetor solar diário, mesmo com chuva, mesmo com tempo nublado e mesmo com neve, né? A neve, ela reflete muito luz. Exato. Então, porque a gente associa frio, sem sol, não precisa de protetor, a gente precisa de protetor todos os dias, porque as nuvens não filtram os raios solares, certo? Então o tempo está nublado, mas os raios continuam passando. Então a gente precisa continuar protegendo. E as pessoas de pele clara e olhos claros, às vezes sofrem muito nos lábios e a gente tem problema de câncer no lábio também. Então é interessante usar o protetor com filtro solar. Bem importante. Pessoal de casa, usar sempre o protetor. Essa é a dica da doutora Isabel Pazin Lucas. A gente poderia ficar horas aqui porque esse assunto é muito interessante. Sim. E assim, tem várias dicas para poder buscar a doutora Isabel. Então é só entrar, tá mais que convidada para voltar aqui para a gente continuar esse bate-papo gostoso. Com prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço.